Bom, pessoal, bem-vindos. Início de mais um semestre letivo. Se alguém ainda não me conhece, eu sou o professor Marco Bonetti. Vou trabalhar com vocês nessa unidade Teorias do Jornalismo, tá? E a maior parte de vocês já veio lá de Fundamentos História de Jornalismo, deve ter estudado lá comigo, né? Então a gente mais ou menos já se conhece. E quem tiver alguma dúvida maior a respeito do modo de funcionamento da disciplina, acesso ao ambiente e tudo mais, é só entrar em contato comigo. Mas a gente, enfim, vai estar conversando, né? Lá no nosso primeiro encontro. Isso aqui é mais uma recepção, assim, para quem tiver a oportunidade de ver isso antes do encontro, ou para quem porventura perdeu o encontro, vai ter acesso aqui a uma espécie de resumo, né? Da primeira aula de apresentação do curso, para entender como é que o curso vai funcionar, tá? E aí, basicamente, eu vou apresentar para vocês, então, a ementa, eu vou falar um pouquinho das datas de avaliação, do propósito da disciplina, né? De maneira geral, para que fique registrado aqui essa parte mais de funcionamento, né, do semestre que se inicia no próximo dia 17 de maio, a semana que vem, tá bom? Bom, vamos lá. Eu organizei a disciplina em dois ambientes virtuais, tá? O primeiro ambiente virtual é essa sala aqui do Google Classroom, que a gente vai usar de duas maneiras. A primeira maneira é que no dia e no horário do encontro síncrono, vocês vão acessar essa sala aqui, enfim, se quiserem pode até gravar esse link aqui, mas é por intermédio desse link aqui do Meet que a gente vai ter a aula presencial, tá? Então, essa é a primeira coisa que esse espaço vai oferecer para a gente. A segunda coisa que ele vai oferecer são avisos, né? Coisas que eu preciso avisar vocês, postar alguma coisa aqui. Vai ser esse o lugar, né? Em que eu vou poder mandar alguma mensagem para vocês. E também vai ser o lugar onde eu vou postar as nossas 3 avaliações, tá? Avaliação, quem já fez a disciplina comigo, eu coloco aqui a prova no início do horário da aula, né? E vocês têm o horário da aula para fazer a prova e me entregar até o término do horário da aula, tá? Aí cada turma A um horário, turma B outro horário, né? Mas a gente vai ter tudo isso discriminado no nosso plano de ensino, aí vocês só acessam o site, né, aqui do Google, né? E entram, abrem o Word, fazem atividade, né? Do jeito que vocês já estão acostumados a fazer. E o outro ambiente virtual que a gente vai utilizar é o ambiente do EAD, né, da UFJF, que vocês também já conhecem, né, mas que é onde vai estar a totalidade do curso, tá bom? Então vocês têm, né, dentro desse ambiente, vocês têm tanto um link, né, também aqui para acessar o espaço do Classroom, né? Eu coloquei uma cópia aqui para vocês, se alguém tiver dificuldade, né? Entrou aqui em vez de entrar lá e tal. Está tudo à disposição. E aqui a gente tem as unidades, então, que vão compor o nosso curso, tá? Aquele velho esquema. Cada semana, né, tem um material todo de apoio, tem PowerPoint, tem questionários que vocês me entregam, né? Daqui a pouco a gente fala mais neles. E tem os vídeos, né? Que são os vídeos que possuem o conteúdo da disciplina, tá bom? E aí a cada semana, então, vocês vão se organizando, né? Para acompanhar o material, baixar os PowerPoints, dar uma olhada, responder o questionário, né? Lembrando a vocês que assim que vocês entram nesse espaço, né? Aqui existe um calendário que é disponibilizado para vocês, e que os questionários já estão todos colocados aqui no calendário com as datas de entrega, né? Então, aquele esquema que daqui a pouco eu vou falar de como vai ser a avaliação, mas aquele esquema de fazendo questionários
ao longo do curso para vocês irem sistematizando, né, o aprendizado, o conhecimento de vocês. Eu acho sempre uma boa prática, né, vocês irem fazendo esses questionários. Os questionários não são obrigatórios, vocês sabem, né? Mas enfim, então vamos entrar agora na parte mais formal, assim, do plano de curso, da maneira como eu esquematizei o semestre, porque aí tudo está aqui dentro, né? Tá o questionário, estão as provas e tal. A gente vai aqui no roteiro aqui, a gente vai seguindo, vai ficando mais fácil, tá bom? Então essa disciplina de teorias de jornalismo, o objetivo dela é fornecer para vocês insumos, né, o conhecimentos, conteúdos, né, para que vocês tenham conhecimento abrangente sobre o papel desempenhado pelos meios de comunicação de massa, em especial do jornalismo, né? São teorias do jornalismo. E possibilitar que vocês então analisem narrativas, discursos, conflitos culturais por meio das principais teorias do pensamento comunicacional no contexto da indústria cultural, tá bom? Então esse é o objetivo geral, né? Em termos específicos, vocês devem ser capazes, né, de conhecer e identificar as escolas do pensamento em comunicação e seus autores mais importantes, né? Então vocês vão ver que teorias do jornalismo vai ser uma série de teorias, né, que vão problematizar o jornalismo, né, não mais da maneira histórica, como a gente viu, quando que o jornalismo veio para o Brasil, o que aconteceu, quais são os tipos que teve, né? A perspectiva da disciplina do primeiro semestre, né? Ela é introdutória, ela é histórica, né? Aqui já é uma perspectiva teórica, tá? Então, como que as teorias, né, problematizam o jornalismo e definem qual seria o papel dele, como que essas teorias se pretendem ajudar os jornalistas a desempenhar seu papel, né? É tudo isso que a gente vai estar discutindo nessa disciplina, né, a partir de uma série de teorias que abordam a questão de uma maneira diferente. Tá? Mas então identificar essas principais teorias, entender os conceitos teóricos que fundamentam essas linhas de pensamento, né? Reconhecer, então, contribuições que cada uma dessas escolas trouxe, né, para o âmbito do jornalismo, né? Identificar e relacionar principais paradigmas teóricos da nossa área, né? E analisar criticamente o ambiente de comunicação a partir dos principais referenciais teóricos, então, que constituem essas teorias aí, tá bom? Em termos de inventário, né, a gente vai ver aqui, então, teorias da comunicação do século XX, principais polos irradiadores, Chicago, Frankfurt, Bergman, contribuições da teoria marxista para o campo da comunicação, o pensamento comunicacional latino-americano e brasileiro, tá? Dos estudos culturais e narrativa audiovisual. Isso aqui vai lá no final do curso, a gente vai ter uma unidade que vai tratar dessa perspectiva, né? Intertextualidade, dialogismo, né? Vira e mexe a gente vai se defrontar com teorias do campo da linguagem, mas tem uma unidade específica do estruturalismo lá no final. Identidade tem uma temática também sobre identidade. Enfim, são as temáticas pelas quais, né, as aulas vão estar passando, narrativas, conflitos culturais, testemunhos, teorias voltadas ao estudo do jornalismo, e aí essas três aí, Agenda 7, em efeito de longo prazo e newsmaking, que a gente vai ver, inclusive, já na primeira unidade, né, que são teorias bem típicas, assim, né, da questão do jornalismo. Bom, a minha estratégia pedagógica com vocês tem sido, né, aula expositiva, né, no formato de aulas gravadas, que ficam à disposição de vocês lá no espaço do EAD, que são acompanhadas por vezes de pequenas projeções. Eu gravei uma aula sobre cinema para esse módulo para vocês, para discutir um pouquinho as questões das teorias administrativas, que a gente vai ver logo nas primeiras aulas, né? Enfim, basicamente a aula expositiva é aquilo que eu acabo trabalhando com vocês, tá bom? E o processo de avaliação vai se dar por intermédio de 3 provas, tá? São 3 provas, cada uma vai medir a aquisição de conhecimento de uma unidade, então eu dividi em 3 unidades, e 3 provas, e o sistema da prova é aquele. No início da aula, né, na data que a gente combinar, que está lá aqui no próprio programa, né, no início da aula eu coloco as questões lá no Google para vocês, né? E vocês abrem lá um arquivo do próprio Google ou fazem no Word, né?
no editor de texto no computador de vocês, depois fazem o upload, então salvam, submetem lá o trabalho, né? Sempre lembrando que vocês têm até o término da aula, né? Então são 2 horas para fazer a prova, né? Que em geral tem na faixa de 5 questões e tem sido uma experiência bem sucedida. Meus alunos não têm tido problema de fazer essas provas, não. São 3 provas, vocês sabem que a média para aprovação na UF é média 6, né? Então soma o resultado das 3 provas, divide por 3 e tem que ter média 6 para passar. Fora a nota das 3 provas, o que eu costumo fazer é colocar exercícios, né? Conforme vão andando as unidades, né? Eu vou colocando exercícios que estão relacionados a cada uma delas, até porque muita gente gosta, né, de escrever um pouco para sistematizar o conhecimento. Eu também acho que é um bom método de estudo, né? Então, volto a insistir, não é uma atividade obrigatória, mas quem faz cada trabalho desse que me entrega é 0,25 pontos, deve ter perto de 10 trabalhos ao longo do curso, né? Então a pessoa tem a condição de colocar 2,5 pontos a mais na somatória das suas notas aí para alcançar o resultado, tá? Esse meio ponto, ele não é na média, tá? É somar, né? Os exercícios que vocês fazem na primeira unidade vão somar 0,25 com a nota da prova e assim por diante, né? 0,25 cada exercício entregue, tá? E o lugar para entrega é aquele site do EAD, que eu mostrei para vocês agora há pouco, né? E vocês conseguem se organizar, então, acompanhando no calendário quais são os prazos de entrega, tá? E aí eu coloco aqui justamente no plano de ensino essa observação que quem foi meu aluno já sabe, né? Que é o fato de que eu não aceito o trabalho depois do prazo determinado no site, sem exceção, tá bom? Não se trata de nenhuma intransigência minha, nem nada, de não entender as razões que por vezes fazem uma pessoa perder um prazo, alguma coisa do gênero, mas é por um problema meu de organização, assim, de que se eu aceitasse trabalho atrasado, minha vida ia virar um correr atrás de trabalho atrasado, né? São muitos alunos, e aí vocês então me perdoem, mas eu dou oportunidade para vocês fazerem um trabalho que vai contar uma ajuda aí na pontuação, mas eu exijo que seja entregue dentro do prazo, e quem não entregar não está perdendo nada, tá bom? São pontos a mais aí, que quem fizer antes do prazo vai ser contemplado com esse ponto. Quem não fizer, independente do motivo, de não entreguei por né? Realmente a gente não vai evitar esse tipo de discussão, porque senão fica difícil de administrar as coisas, tá bom? Vocês me perdoem, mas é uma intransigência minha nesse sentido de não aceitar depois do prazo. E os prazos desde o início do curso eu já recomendo a vocês que se organizem, porque já está tudo lá no calendário, tá? Até o final do semestre. Vocês sabem, eu já coloco todas as aulas lá antecipadamente, etc., né? Até o dia de iniciar o curso, que tem mais 10 dias ainda, provavelmente todas as aulas já vão estar lá. Mas hoje 80% das aulas já estão lá. Eu tenho que gravar mais 3 ou 4 aulas só para fechar o bloco inteiro do curso, as outras já estão todas gravadas, tá? Provavelmente quando a gente se encontrar já vai estar tudo pronto. Aí temos uma bibliografia, né, que eu vou comentar com vocês, né? Apesar de que na primeira aula eu já entro direto em livro, já é uma disciplina de teoria, né? Então tem muito livro, né? Tem muita referência teórica, tá? Esse Martins Barbeiro aqui, Jesus Martins Barbeiro, a gente vai usar ele lá no final do curso, né? E apesar dessa bibliografia consta como básica aqui, no fundo a gente não vai ler. Eu vou apresentar o conteúdo desse livro, Dos Meios das Mediações, que é um livro muito interessante, mas eu vou apresentar parte do conteúdo dele em slide para vocês. Esse aqui, do Armando Matelar, da Michele Matelar, História das Teorias da Comunicação, esse aqui vai ser livro-texto, tá bom? Esse livro, inclusive, é um livro pequenininho, é um livro formato de bolso, né? Mas ele é um livro muito interessante porque ele trata as teorias de uma perspectiva histórica, né? Que é um pouco a perspectiva que eu trabalho também. Então, se a gente viu que a história do jornalismo é uma sucessão de jornais que surgiram, que lutaram por determinados temas, etc., né? Vocês vão perceber também, na maneira como eu trato das teorias do jornalismo,
como também tem uma história aí, né? E essa história é relevante o fato de ter uma história, não é uma coisa gratuita ou que não mereça ser destacada, né? Então a evolução histórica das teorias do jornalismo é uma coisa importante, a gente vai usar esse livro como livro-texto em vários momentos da disciplina, na primeira unidade muito, mas também na terceira unidade de novo, tá bom? Esse livro do Mauro Wolff, Teorias da Comunicação, a primeira parte toda dele é redundante em relação ao matelar, tá? Então eu não vou usar a primeira parte dele, mas na segunda parte ele faz uma análise interessante de teorias que o matelar não cuidou, né? Porque são teorias muito específicas de jornalismo, que é o Agenda 7, o Gatekeeper, o Newsmaking, né? Então dessa parte, da segunda parte do Mauro Wolff, a gente vai usar também esse livro como livro-texto, tá bom? Esse livro do matelar, ele tem diversos exemplares na nossa biblioteca. Infelizmente, eu nunca consegui encontrar a versão PDF dele, tá? Mas acho que se for o caso, a classe, porventura, se organiza para alguém escanear, tentar passar para os outros, daí vê como é que faz isso. Mas deve ser problema de direito autoral, eu nunca vi esse livro na internet, tá? Já o Teorias da Comunicação tem na internet PDF, tem um link que eu coloquei para vocês lá, que é um link da USP, se não me engano, tem um curso lá que disponibiliza o curso, o livro Teorias da Comunicação do Mauro Wolff, escaneado, né? E aí a gente vai usar a segunda parte dele. Quando eu uso, em geral, eu coloco as páginas, já é uma referência para vocês se orientarem, tá bom? E o livro do matelar a gente vai ler ele inteiro, né? E cada unidade eu vou estar apresentando também o conteúdo, né? Agora, o ideal sempre é que vocês leiam a obra enquanto eu vou apresentando, porque é uma perspectiva muito mais completa, né? Daquilo que eu consigo falar numa aula, né? Então, basicamente, a bibliografia básica do curso, que vai ser livro-texto, vai ser o livro do matelar e o livro do Mauro Wolff, tá bom? E aí, como orientação em termos de bibliografia complementar, né, tem esse Apocalípticos Integrados, do Humberto Eco, que é um livro sobre teorias da comunicação e que trata de uma questão que a gente vai tratar aqui, mas que o Mauro Wolff também trata, tá bom? Que é a perspectiva de que você tem teorias apocalípticas, que seriam as teorias mais de esquerda, né, do jornalismo, e teorias mais integradas, que seriam teorias mais, enfim, orientadas, né, pelas necessidades do próprio sistema capitalista e tudo mais, né? E ele discute um pouco, da maneira dele, essa questão dos apocalípticos integrados, dá título a um livro dele, esse debate, né? E basicamente ele vai discutir isso na introdução do livro, né? Então quem puder ler a introdução do livro é muito interessante, porque pontua um debate que a gente vai ter aqui na disciplina também, tá? Mas quem não tiver acesso, o Mauro Wolff também tem essa discussão, tá bom? O Stuart Hall, ele é um dos integrantes importantes de uma das escolas que a gente vai ver lá na terceira unidade, tá? Que são os estudos culturais, né? Então tem uma referência direta aí de um livro dele também pequenininho, que muita gente lê e usa, né? Identidade Cultural na Pós-Modernidade, fica aí como referência. O Hegel, né, ele é um filósofo importante do século XIX, né, e eu preparei algumas aulas para lidar com Hegel por uma questão que está relacionada também com esse problema, né, dos apocalípticos integrados. Aí, quer dizer, a gente vai ter que recorrer um pouquinho mais de filosofia nessa disciplina também, principalmente do âmbito da ética, né, para entender por que essas teorias do jornalismo, elas estão em dois campos bastante diferentes, assim, né? E para isso, quer dizer, o Hegel é uma referência que eu vou utilizar. Tem o livro dele, que é a Fenomenologia do Espírito, que evidentemente a gente não vai ler, tá? Mas eu vou apresentar, e se porventura alguém tiver curiosidade de ler alguma coisa da Fenomenologia, eu indico que leiam a introdução da Fenomenologia, e porque vai ser uma oportunidade, se alguém quiser conhecer melhor o Hegel e tudo mais, de poder debater, né, comigo, assim, eu tentar introduzir um pouco, mostrar qual que é a porta de entrada, assim, para a filosofia do Hegel, tá? Que é uma filosofia importante e que vai justamente tanto definir, né, essa questão desses apocalípticos integrados aí para a gente, quanto vai ser a filosofia de base, né, das escolas, digamos assim,
que vão surgir a partir de um certo momento aqui que a gente vai ver da disciplina, tá bom? E aí tem um livro do McLuhan aqui que é referenciado como bibliografia complementar também. McLuhan é um pesquisador original, assim, dos anos 60 até os anos 80 do século passado. O pensamento dele teve uma importância, né? Mas não é o foco da disciplina aqui, né? Quer dizer, é um livro que está mais aí, é uma teoria, inclusive não é uma teoria que eu vou privilegiar, tá bom? E por fim, o Nelson Traquina, que tem um livro que chama Teorias do Jornalismo, que é o título da disciplina, com 2 volumes e tudo mais, e que eu não preciso que vocês leiam esse texto, eu preciso que vocês leiam o Mauro Wolff Matelar. Para quem for ler bibliografia, eu preciso que vocês leiam o Mauro Wolff Matelar. Mas que eu vou dar uma aula sobre o Traquina, que é a primeira aula, né? É a aula da primeira semana, inclusive, né? Porque o livro dele chama Teorias do Jornalismo, então a gente tem que passar por ele, mas eu vou fazer alguns senãos ali, algumas reticências a esse livro, e vocês vão entender por que fica só como bibliografia complementar e não como livro-texto. Por fim, né, outras indicações que eu passo, uma é o Rudolf Ehrenheim, que é um teórico alemão dos anos... morou na Alemanha nos anos 20, né, e teve uma obra importante produzida nesse período, depois migrou para os Estados Unidos para fugir do nazismo e tal. Enfim, tem uma longa história teórica, né, mas principalmente esse livro, Cinema como Arte, né, que é um livro que eu fiz a tradução do livro e tudo mais, é um livro que eu trabalho sempre. E o Thomas Kuhn também como uma referência para discutir a questão da ciência, das teorias, né, com um pouquinho mais de densidade, quem se interessar, mas realmente é uma bibliografia complementar, tá bom? Então, voltando ao resumo, digamos assim, desse leque bibliográfico, né, o que a gente vai ler vai ser esse livro do Matelar, História das Teorias da Comunicação, e o livro do Mauro Wolff, Teorias da Comunicação, a segunda parte do livro, tá bom? Mas quando chegar nos momentos adequados, eu vou sempre passando as referências para que vocês vão lendo aos poucos, né, acompanhando a leitura conforme os temas vão sendo apresentados, tá bom? Bem, o aula da disciplina está todo previsto, né? A gente vai de maio até setembro, mas no fundo setembro a gente vai ter, já vai ter terminado, né? A gente tem uma aula que é 6 e 7 de setembro, que é recesso, e depois dia 14 e 15 eu já vou dar aquela prova que eu aplico para quem perdeu alguma data oficial de avaliação, tá? Com título de substitutiva, né? Que daqui a pouquinho eu explico para vocês. Mas enfim, vai basicamente até o final de agosto a disciplina, e todas as datas já estão previstas aí. Aqui no plano vocês vão ver sempre 2 datas, né? Porque a turma da manhã eu dou aula num dia e a da noite eu dou aula no dia seguinte, tá? Então é por isso que tem aí 17, 18, aí cada aluno, dependendo da sua turma, só faça a projeção aí da data correta, mas é uma aula só, por semana, que eu vou dar para vocês aquele nosso encontro síncrono, tá? O restante da atividade é a leitura dos textos, é a leitura dos PowerPoints, é a leitura... enfim, assistir às aulas que estão em vídeo, que já estão todas gravadas, né? Então a sistemática, ela é esse sistema híbrido aí do ensino remoto emergencial, né? Onde a gente tem nosso encontro mais no fundo para tirar dúvidas e para tentar avançar alguma coisa, mas eu não dou aula expositiva nos encontros, eu tiro dúvidas, esclareço as questões. As aulas expositivas estão todas gravadas já do princípio ao fim, já do curso lá no site do EAD, tá bom? Então, se alguém ainda não teve aula comigo, né, enfim, esclarecendo que a dinâmica é essa. Nossos encontros são para tirar dúvidas, né, e para a gente conversar algumas coisas e aprofundar alguns conhecimentos. Mas eu preciso que vocês tenham tempo de dedicação à disciplina que não seja só o do nosso encontro síncrono. Por isso, né, eu só dou uma aula por semana, porque a disciplina tem 4 horas por semana, eu só dou 2 horas, e 2 horas eu deixo vocês à vontade, né, ou para usar o próprio horário que a Facom havia previsto, né, que vocês estivessem dedicados a teorias do jornalismo, ou no horário que ficar melhor para vocês, né, aí efetivamente cada um se organiza, né, esse é o lado positivo desse assíncrono, né, cada um consegue se organizar, tá bom? Mas enfim,
Na primeira semana, então, a gente vai estar tendo o encontro de apresentação, né? E já vamos entrar direto nas temáticas, já as aulas já estão lá, quem quiser ir adiantando assistindo, fica à vontade, né? Já tem data de entrega de questionário lá para dia 20, sexta-feira dessa semana aí acho que já tem entrega de questionário, né? Na segunda-feira da outra semana já tem de novo, né? Quer dizer, aí já começa aquela dinâmica, né? De ir tentando e pautando, né? O avanço de vocês da disciplina pelos questionários que eu vou colocando lá, que vão dando um norte mais ou menos de um ritmo, né? Que seria um ritmo interessante para vocês irem acompanhando o curso, tá bom? É um curso que tem um conteúdo extenso, né? Mas se bem que vocês fizerem história comigo, história também é uma disciplina que tem conteúdo, né? Mas eu só peço um pouquinho mais de cuidado em teorias, porque teorias envolvem um grau de abstração, né? Não é aquela questão do dado histórico somente, né? Então envolve entender a teoria, quais são os pressupostos dela, por que ela está pensando, aonde que ela está colocando o jornalismo e tal, né? E, enfim, é uma disciplina que vai apresentar um leque extenso de teorias para a gente trabalhar aqui. Então as primeiras, né, enfim, conversas que a gente vai ter vão ser a respeito de uma espécie de mapeamento histórico, né, das teorias e do organismo social. Só um minutinho, já volto. Você está muito agitado. Oi, desculpem, vamos lá. Então, essa primeira semana, né, vai ser uma semana em que a gente vai trabalhar esse mapeamento das teorias, né? Então eu vou mostrar para vocês 2 livros, que é o do Traquina e um outro livro lá que se chama Teorias de Jornalismo, muito rapidamente mapear o que esses livros trabalham, né? E aí depois entrar já de cara no livro do Matelar, tá? Então esse tópico aqui, organismo social, já é o primeiro capítulo do livro do Matelar, tá bom? A gente vai acompanhar basicamente como... na verdade eu não tinha colocado aqui como leitura prévia porque é a primeira semana de aula, né? Mas enfim, a partir de que vocês entrem, né, na temática, né, vocês vão ter que estar lendo o tempo inteiro esse livrinho do Armand e da Michelle Matelar, tá bom? Então nessa primeira aula a gente vai voltar a falar um pouquinho das coisas que eu estou dizendo aqui, para quem não assistiu, né? E eu vou apresentar rapidamente de novo a ementa, o objetivo, o método da disciplina e tudo mais, né? E, enfim, entramos logo no conteúdo, porque como eu gravei aqui a conversa, eu não vou ficar estendendo de tanto assim lá na aula, tá? Só vou dar uma resumida na coisa, e se alguém tiver alguma dúvida, a gente tira, né? E continua, tá? Então a gente entra já nessa discussão do organismo social. Tá? Então, se alguém tiver a oportunidade já de ir com essa leitura, né, pelo menos ver a aula antes, né, isso aí já vai estar tudo disponível lá no site. Tá? E depois é a sequência, né, dia 24 para a turma da manhã, dia 25 para a turma da noite. Né, a gente já vai entrar nos empirismos do Novo Mundo e controle das massas, né, que já é um outro capítulo do Matelar também, onde ele vai discutir a gestão das multidões, escola de Chicago e funcionalismo, né? E aí no dia 31, dia 1º de junho, aí a gente já vai pegar o Mass Communication Research segundo a perspectiva do Mauro Wolff, tá? Aí a gente já vai estar trabalhando com outro livro, que é o livro do Mauro Wolff, né? Então de vez em quando a gente vai para uma obra e vai para outra, né? Tem essa mudança. O Matelar em geral eu estou trabalhando mais as escolas, né? E uma visão mais panorâmica, assim, eu acabo utilizando mais o Mauro Wolff. Pois bem, então é isso, quer dizer, a aula aqui já está previsto, né? E as datas importantes, que são aqueles marcos, né? Onde vocês já têm que chegar nesse ponto com o conteúdo todo conhecido, estudado e tudo mais, são as avaliações, né? Então, dia 21, 22 de junho, né? A gente já vai ter uma avaliação, quer dizer, praticamente um mês depois do início das aulas, a gente tem a primeira avaliação. E aí, para quem talvez não conheça também meu sistema, né? Primeiro, eu vou colocar a avaliação como uma atividade lá no Classroom, né? E lá no Classroom mesmo vocês têm condição de fazer um documento ou na própria internet, usando o pacote, a suíte do Classroom, ou vocês baixam um arquivo que eu coloco lá com as perguntas, baixam as perguntas
fazem aquilo no Word na casa de vocês, depois fazem um upload, né, do arquivo lá para fechar a atividade, para entregar a atividade. Não esqueça de entregar, porque lá também tem horário para entrega, essas coisas todas, né, que tem que ser cumpridas, tá bom? E aí, eu costumo corrigir muito rapidamente essas avaliações, né? Alguns dias depois da avaliação eu já dou uma notícia para vocês, ó, pessoal, já corrigi e tal, e dou uma divulgada nas notas individualmente, cada um vai receber sua nota, né, por e-mail, faço alguns comentários breves, assim, muito breves, né, na prova. Agora, quem quiser realmente conversar sobre prova e tal, não sei o que, em geral eu marco um horário no Meet, lá também no Classroom, e marco uma espécie de agenda, né, uma sequência de atendimentos, onde eu fico esperando lá, cada um num horário, né? Então, eu abro em geral um post aqui no Classroom, dizendo, olha, já corrigi, papapá, o dia que eu vou estar aqui vai ser tal dia para a turma da manhã, tal dia para a turma da noite, e aí quem quiser marcar comigo conversa, começa a marcar, né, 8h30, 8h40, 8h50, de 10 em 10 minutos, eu posso atender uma pessoa. Então, quem quiser marcar, vem aqui e coloca lá o nome, tal, e coloca 8h30 e sou o primeiro da fila, tá? E aí vão ficando os recadinhos aqui para mim, eu sei quem que vai aparecer lá na aula de revisão, tá? Se alguém quiser fazer uma revisão da prova, é sempre assim, sempre na semana seguinte a entrega da prova, eu dou essa oportunidade aí para a pessoa aparecer lá e para tirar alguma dúvida, alguma questão que ficou mal resolvida, a gente conversa, tá bom? Pois bem, eu entro na segunda unidade, então, já no dia 28 ou 29 de junho, né? E aí aqui é uma unidade mais teórica, assim, onde justamente a gente vai falar um pouco do iluminismo de um ponto de vista mais filosófico e do ponto de vista ético, tá? Eu vou introduzir nessa disciplina uma temática da ética, que é uma temática que eu havia, uma certa turma aí, eu passei por ela em introdução, e o semestre passado eu senti falta minimamente dessa discussão, então eu vou entrar um pouco aqui. E aí, a partir dessa aula gravada, eu chamo a atenção de vocês de que, como eu mexi um pouquinho na estrutura do curso, tem algumas coisas que eu vou falar na aula que vão ficar um pouquinho fora de contexto, né? Porque tem aulas que eu estou colocando a mais aqui, né? Então, são aulas que, às vezes eu falo, olha, a gente vai entrar na terceira unidade e tal, e na verdade não. A terceira unidade ainda vai demorar um bocado para entrar, né? Porque como eu mexi um pouquinho na estrutura das aulas, né? Então a sequência de aulas ficou um pouquinho diferente, tá bom? Mas enfim, eu vou cada semana estar explicando isso para vocês também, nada que vai criar nenhuma dificuldade. Mas a gente vai trabalhar esse texto que é Iluminismo do Kant, tá? Que é um texto muito famoso dele, onde ele discute o papel da filosofia iluminista e tal, que tem muito a ver com as discussões do jornalismo, né? E é uma unidade onde a gente vai discutir a ética, então, do ponto de vista principalmente do Hegel, né? Então tem 2 aulas aqui dedicadas ao Hegel, e por fim eu vou pelo menos introduzir a temática da verdade a partir da leitura de um texto do Brecht, que se chama 5 dificuldades de escrever a verdade, tá? Que é um texto que também tem disponível na internet, eu coloquei o link lá para vocês, tá? Esse, o que é esclarecimento, também tem disponível na internet, tá? É fácil de encontrar esse texto, eu coloquei o link lá para vocês. E esse vídeo e obra do Hegel, eu coloquei o material digitalizado lá em PDF para vocês terem acesso também, além do slide, né? Que vocês vão poder acompanhar lá na aula respectiva, tá bom? Então é uma segunda unidade mais teórica que amarra essas primeiras teorias aqui que a gente viu, que elas se chamam teorias administrativas, tá? Com um outro bloco, que é o bloco final da disciplina, que são o que a gente chamaria, lato sensu, de teorias iluministas ou de teorias críticas, tá? O que são essas teorias críticas? São teorias justamente que a gente vai entender a diferença entre o primeiro bloco e o segundo, justamente por intermédio dessa passagem aí da discussão da ética, por intermédio desses autores, do Kant e do Hegel, né? A gente vai entender mais ou menos o que está implicado aí e por que são 2 blocos bastante distintos de teorias que entendem o jornalismo de uma maneira muito diferente, tá bom? E aí, nessa terceira unidade, então, a primeira unidade foram teorias administrativas, a segunda é a discussão ética e verdade, e a terceira
unidade vão ser teorias iluministas ou teorias críticas, né, do jornalismo, né, que aí eu só faço uma pequena aula aqui para mostrar qual foi a transição, na verdade, do pensamento do Hegel para o pensamento dessas teorias, tá? E aí tem um caminho, quer dizer, Hegel, Feuerbach, Marx, né, enfim, ou Hegel, Feuerbach e outros, né, linguística, no caso do estruturalismo, Althusser e tal, mas isso aí na ocasião a gente vai ver com mais calma, né? E aí, para finalizar, eu vou falar um pouco de cada uma dessas três teorias, que são três teorias que o Matelar coloca, né, num capítulo do livro dele, é um capítulo só e ele coloca três blocos de disciplinas lá, que são a teoria crítica stricto sensu, que é a escola de Frankfurt, né? Teorias que ele chama de teorias da ideologia, que são o estruturalismo, e teorias sociológicas, né, que ele chama que são os estudos culturais. Então essas três teorias a gente precisa primeiro entender o Hegel e Kant para depois chegar nelas, para ter pleno entendimento de por que tão radicalmente elas se diferenciam do bloco das teorias administrativas do jornalismo. Tá? E dia 30, 31 de agosto a gente já está tendo a terceira avaliação, a segunda é 26 e 27 de julho, eu não lembro se eu falei a data para vocês, mas anotem logo aí, 26 para a turma da manhã, 27 da noite, né? Aí aqui a mesma história, 30 da manhã e 31 de agosto a da noite, né? E a gente fecha então agosto com essa terceira avaliação, que fez as três avaliações, né? Aí já terminou. Quem não fez uma das avaliações, eu sempre dou oportunidade de fazer uma prova, né, que substitui uma das notas que perdeu, tá? E aí tem essa data aqui, que é 13 de setembro, já que é quando eu vou resolver essas pendências todas, tá bom? De quem não fez provas, eu dou a oportunidade de fazer uma prova que vou insistir muito, né? Porque muita gente perguntou o semestre passado, professor, tirei nota baixa, posso fazer outra? Não é para consertar nota ruim, tá? É uma prova de alguém que não fez, por algum motivo, não fez a prova, nem apareceu, não tentou fazer, não respondeu, não entregou, tá? E aí, para esses casos, tem uma data lá, que é 13 de setembro, que é quase o encerramento do semestre. Dia 15 eu já tenho que estar fechando nota e tal, eu acho que é o último dia de aula, na verdade. É dia 15, eu tenho mais uns dias ainda para fechar nota, tá bom? Mas o mesmo esquema, a segunda avaliação vai ser 26 e 27 de julho, né? E aí dia 28, 29, eu já estou avisando lá, pessoal, quem quiser me encontra no Meet para falar sobre prova e nota, né? E a terceira avaliação, a mesma história, quer dizer, 30 e 31 de agosto, quem quiser dia 1º de setembro, 2 no máximo, eu já estou lá à disposição no Meet para tirar dúvidas e seguir fazendo alguma observação de discussão, né, a respeito da prova, tá bom? Isso aí é natural. Enfim, todo o semestre já está planejado, né? As datas, já está tudo aí, a não ser que alguma coisa mude, porque a gente também nunca sabe, né? Mas vocês podem navegar aqui as unidades todas, vocês vão ver, né, que já está tudo disponível, né? Tem as aulas, tá? Enfim, já estão gravadas à disposição. Só falta, na verdade, umas 2 ou 3 por aqui, assim, que eu ainda estou gravando, né? Mas provavelmente até o início do curso eu já vou estar com isso resolvido, né? E volto a insistir, né, que vocês prestem atenção nos prazos de entrega de trabalhos. E, no mais, eu desejo a todos um bom início de semestre, não só na minha disciplina, mas em todas as disciplinas. A gente vai ter a oportunidade de bater um pouquinho de papo no dia 17, quem aparecer lá na aula, no dia 18, no pessoal da noite, né? E qualquer dúvida que vocês tenham, né? É só me perguntar, é só a gente ter esse espaço síncrono justamente para ir afinando qualquer necessidade de ajuste que a gente tenha, né? Mas basicamente as regras estão aí colocadas, é um curso então que ele está inteiro dentro do EAD, todas as aulas estão gravadas, todo o material de apoio, todos os links para textos disponíveis, né? O único, infelizmente, que não tem disponível é o texto do Matelar, mas tem na biblioteca, se for caso alguém fizer questão, né? Vai lá e retira para fazer leitura, não sei como é que está funcionando, mas enfim, busca uma fonte dessa, ou se alguém conseguir, dá um jeito de arrumar esses arquivos aí,
que dão um aviso aí para o resto do pessoal, tá? Eu não tenho como, essa coisa tem direito autoral, né? Então, aí precisa ver se alguém der jeito, eu não tenho nem que saber disso, né? Não tem problema. Mas os outros que têm disponibilidade, então todos eles estão colocados na rede, e eu sempre dou aula expositiva sobre os temas, então acho que não vai ser um problema. As provas são realizadas lá no Classroom, no dia e horário da própria aula. Os exercícios têm o calendário aí para vocês conferirem as datas todas de entrega. É um ponto a mais, não é obrigatório, não fico chateado com quem não entrega, mas às vezes acaba ajudando alguém aí a obter a nota para... Pode ser a diferença, né, de um aproveitamento da disciplina ou não, ou até de uma nota mais legal, né, mais elevada, que sempre faz um pouquinho de diferença também, tá bom? E além de ser um instrumento interessante para estudar, né? Mas é isso, né? Desejo um ótimo semestre a todos vocês e a gente se vê nas aulas síncronas para bater papo, tá bom? Grande abraço, tudo de bom para vocês.